Olá, caros alunos! O tema da nossa videoaula de hoje é tempo histórico. Então, o tempo é essencial para o trabalho do historiador. O estudo da história nada mais é do que a análise dos seres humanos em um determinado tempo, em um determinado espaço, um determinado lugar. Então, o tempo, como o ser humano mede o tempo, como nós encaramos o tempo, isso é essencial para o estudo da história. Hoje em dia, nós estamos acostumados a dividir o tempo em horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, mas nem sempre foi assim. Essa é uma realidade muito recente na nossa vida. Há muitos e muitos e muitos séculos atrás, lembrando que o século equivale a 100 anos, os seres humanos utilizavam medidas de tempo diferentes, utilizavam as estações do ano, tinham uma relação diferente com o tempo. Hoje nós temos um tempo muito mais cronometrado, segmentado, repartido direitozinho. E o nosso próprio calendário que nós usamos hoje, o calendário cristão, que é adotado comercialmente no mundo inteiro, nem sempre foi o único calendário existente. Existem vários calendários existentes. Por questões comerciais, o calendário cristão, que é esse que nós utilizamos, que é esse que está no seu celular, que pode estar colado na parede do seu quarto, da sua cozinha, esse é o calendário utilizado por questões comerciais no mundo inteiro, para não criar muita confusão. Mas não é o único calendário que existe. Nós podemos ver no primeiro slide que, além do calendário cristão, nós temos o calendário judaico e o calendário islâmico. O calendário islâmico inicia-se com a fuga de Maomé para Medina. Já o calendário judaico é marcado da suposta criação do mundo por Deus, ou seja, algo em torno de 5.700 anos atrás. Já o calendário cristão que nós estamos acostumados a utilizar, ele marca o tempo de maneira decrescente antes do surgimento de Cristo, antes do nascimento de Jesus Cristo, e passa a marcar o tempo positivamente de maneira crescente a partir do nascimento de Jesus Cristo. Parece complicado e é complicado, mas aos poucos a gente se acostuma. De qualquer maneira, é importante que vocês saibam o seguinte, que o tempo, embora nós achamos que possamos medi-lo exatamente, o tempo é muito subjetivo. Às vezes, quando a gente se diverte, o tempo passa muito rápido. Às vezes, quando a gente está cansado, chateado, o tempo pode demorar para passar. Então, a nossa sensação, a nossa experiência da sensação do tempo, ela é subjetiva. O que significa isso? Significa que para mim o tempo é um, para você o tempo é outro. Um famoso cientista no século XX, Albert Einstein, trabalhou muito isso dentro da questão da física, mas isso vocês vão estudar mais para frente, sobre a relatividade do tempo. De qualquer maneira, o tempo é subjetivo, mas ele pode ser sim contado, ele pode ser organizado, como é no calendário cristão, e isso é muito importante para os historiadores. Conforme nós falamos de tempo, nós vimos que para nós seres humanos é importante dividir e esquematizar o tempo. Minuto, segundo, dia, mês, semana, nós precisamos disso no nosso dia a dia. Nós precisamos saber quando termina um dia, quando começa um dia, quando é hora de dormir, quando é hora de estudar, quando é hora de ir para a escola, quando é hora de ficar em casa, se protegendo de uma pandemia mundial. Então, na nossa vida é muito importante dividir o tempo. E para a história, que é uma ciência que estuda o tempo, o ser humano e o espaço, é muito importante também esquematizar, dividir, organizar o tempo. Nós chamamos isso em história de periodização. Periodização é um termo elegante que nada mais significa do que divisão do tempo. Desde o surgimento do conhecimento histórico, muitas divisões do tempo foram propostas. Mas já há cerca de uns 150 anos, mais ou menos, existe uma periodização da história, ou seja, uma divisão da história, uma segmentação da história, uma ordem cronológica da história, que é muito popular, que é muito famosa, que é utilizada em qualquer escola, em qualquer universidade do mundo inteiro. É justamente o que nós estamos vendo agora no nosso segundo slide. Vocês podem observar que essa divisão do tempo, essa periodização, ela é muito famosa e vocês podem reconhecer ela em qualquer livro didático e facilmente na internet vocês encontram. Nessa periodização, o tempo da história é considerado do surgimento do ser humano até os dias atuais, ou seja, até esse exato instante que não sou eu que estou gravando aqui, que você está ouvindo e vendo essa videoaula. Pois bem, nesse período todo, a história está dividida em 5 grandes etapas. A pré-história, a história antiga ou idade antiga, a história medieval ou idade medieval, a história moderna ou idade moderna
e a história contemporânea ou idade contemporânea. A chamada pré-história, e aí já começam as coisas loucas da história. A pré-história, ou seja, a antes da história, o momento anterior à história, que também faz parte da história, é o período mais longo. Ele compreende do surgimento do ser humano, há milhões de anos atrás, até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, momento em que o mais antigo sistema de escrita foi desenvolvido. Atualmente, alguns historiadores e alguns livros didáticos costumam colocar a data de 3.500 anos antes de Cristo. Mas eu sou um pouco tradicional, eu ainda utilizo 4.000 porque é muito mais fácil de gravar. De qualquer maneira, esse período gigantesco de milhões de anos atrás até 4.000 anos antes de Cristo é chamado de pré-história. E o que marca o final da pré-história? Justamente o surgimento da escrita. A partir do momento que surge a escrita na Mesopotâmia, os historiadores dizem então que acaba a pré-história, inicia-se o primeiro período da história e o segundo período da história toda, que é chamado História Antiga ou Idade Antiga. É o momento das civilizações da Mesopotâmia, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, de Roma Antiga, dos fenícios, hebreus e de outras civilizações da África e da Ásia. E o momento que marca o final da Idade Antiga é a queda do Império Romano no ano de 476 depois de Cristo. Na sequência inicia-se a Idade Média ou História Medieval. É o momento do chamado feudalismo na Europa. Todas essas nossas histórias de reis, rainhas, princesas, dragões, etc, que nós chamamos de história medieval, contos medievais, eles estão situados, eles se inspiram nesse período. A Idade Média, ela se encerra no ano de 1453 com a queda do Império Bizantino, o antigo Império Romano do Oriente. Inicia-se então a Idade Moderna, que dura até 1789 com a Revolução Francesa. E aí começa a Idade e ou História Contemporânea, que vai de 1789 até o momento atual, que se eu não me engano, para mim aqui é dia 17 de abril de 2020. Pode ser que quando você veja essa videoaula, seguramente você estará alguns dias no futuro. Então, você aí do futuro, cuidado com a pandemia de coronavírus. Prosseguindo, essa divisão do tempo, essa periodização é muito famosa, é utilizada no mundo inteiro, qualquer um que faz faculdade de história a estuda. Isso não significa que ela seja a única divisão possível e também não significa que ela tenha erros. Essa periodização, como qualquer periodização, ela tem falhas, ela tem decisões arbitrárias, ou seja, ela tem decisões voluntárias. Alguém determinou que a pré-história era pré-história, alguém determinou que a história antiga era história antiga. Quem e por quê? Essa periodização que nós utilizamos, ela foi pensada na Europa do século XIX, pelos historiadores do século XIX. Os historiadores europeus do século XIX tinham muitas virtudes, mas eles também tinham defeitos, eles eram seres humanos e falhos, e eram homens do seu tempo, eles pensavam com a cabeça do seu tempo. Então, duas grandes falhas que nós podemos notar nessa periodização. A primeira e a maior delas é que essa divisão da história, ela é chamada de eurocêntrica. O que significa eurocêntrica? Significa que essa periodização ela é centrada, ela é pensada a partir da história da Europa. Ela não considera a história dos povos americanos, dos povos africanos, dos povos asiáticos, por exemplo. Então, ela encara a história tendo como Europa um centro. Então, se você pegar a história da Europa toda e encaixar essa periodização, ela vai funcionar muito bem. Se você pega essa periodização e tenta encaixar na vida dos indígenas do continente americano, por exemplo, ou das populações da Ásia, ela já não encaixa direito. Por exemplo, a Idade Média, marcada pelo feudalismo. O feudalismo foi um sistema de organização social e econômica que existiu na Europa exclusivamente, não existiu em outro lugar. Então, essa periodização ela é eurocêntrica e ela tem problemas por causa disso. E vocês devem estar se perguntando, mas professor, se ela tem problemas, se ela é eurocêntrica, por que nós a utilizamos? Bom, como os nossos queridos europeus, a partir da Idade Moderna, começaram a colonizar e conquistar diversos territórios e escravizar várias populações, as ideias europeias tornaram-se muito famosas. E é a mesma situação com essa periodização. Ela se espalhou pelo mundo inteiro e as pessoas a adotaram e a utilizam, muitas vezes sem saber que ela é eurocêntrica. Veja bem, não há nenhum problema em utilizar essa periodização, desde que você conheça as falhas dela. Uma que eu falei é justamente essa, a principal, que ela é eurocêntrica.
Uma segunda falha, que hoje em dia é muito contestada, é justamente a divisão da pré-história para a Idade Antiga. Se vocês forem ver no nosso slide, essa divisão é feita pelo surgimento da escrita. Então os historiadores lá no século XIX valorizavam muito a escrita e o saber ler e escrever. Então se a gente parar para pensar, as sociedades que existiram antes do surgimento da escrita eram pré-humanas, pré-históricas, porque não desenvolveram a escrita? Eles eram burros, primatas, irracionais, ignorantes? Não, não eram. Hoje nós sabemos que as civilizações que não desenvolvem a escrita, as pessoas que não desenvolvem a escrita, elas utilizam outras partes do seu cérebro, estimulam outras partes do seu cérebro. Então a neurociência hoje mostra isso. Mas os historiadores do século XIX não sabiam disso. Então eles tinham um pouco de preconceito com as civilizações que não tinham desenvolvido a escrita. Muitos historiadores hoje concordam que a grande passagem da pré-história para a Idade Antiga não seria o surgimento da escrita, mas sim o desenvolvimento da agricultura, a Revolução Agrícola, que trouxe grandes transformações para o modo de vida dos seres humanos. Mas isso falaremos em outra aula. Basta saber que essa periodização tem problemas e dois deles são o seu eurocentrismo e o seu preconceito com as civilizações que não desenvolveram a escrita. Na parte final da nossa aula, falando ainda sobre tempo histórico e periodização, vamos falar de uma marcação de tempo que os historiadores adoram, o século. O século é uma medida de tempo que equivale a 100 anos. Ou seja, cada vez que passam 100 anos, os historiadores falam que um século se passou. Então muitas vezes quando você vê um livro de história ou um texto falando sobre história, você pode ver passagens como, por exemplo, no século XVIII tal fato histórico ocorreu. Pois bem, século XVIII, o que isso significa? Como os historiadores contam século a cada 100 anos se forma um século e os séculos vão se somando. Então, toda vez que é fornecido século XVIII ou uma data, um ano qualquer, por exemplo, 1789, é importante você descobrir a que século esse ano pertence, ou então, quando se fala de um século, que conjunto de anos que estamos nos referindo. Isso é relativamente simples. Para fazer isso, basta saber duas regrinhas. A primeira é a mais fácil, que na verdade é a exceção. A regrinha diz o seguinte: todo ano que termina em 00, ou seja, você pega qualquer ano, 1500, ano da chegada dos portugueses no que viria a se tornar o Brasil. 1500. Os dois últimos algarismos são zero, certo? Você desconsidera os zeros, que número que sobra? 15. Então nós dizemos que 1500 pertence ao século XV. Bom, mas vocês podem argumentar comigo que 99% dos anos não terminam em 00, e isso é verdade. Para todos esses outros anos, existe a regra tradicional, que é um pouquinho mais difícil, mas não é nada do outro mundo. A regra diz o seguinte: quando os dois últimos algarismos não forem 00, como 1500, por exemplo, então vamos pensar em 1789, ano da Revolução Francesa. Não termina em 00, os dois últimos algarismos são 8 e 9. Vocês desconsideram esses dois últimos números, pegam o número da frente, que é 17, soma 1, que vai dar... Isso, acertou, 18. E aí nós falamos, 1789 pertence ao século XVIII. Pois bem, então o século XVIII ele se inicia em 1701 e vai até 1800. O nosso século, o século XXI, se iniciou em 2001 e não em 2000. Em 2001 e vai até 2100. Dê uma olhada no slide, faça as atividades que nós vamos pedir para você. Quando eu digo nós, sou eu mesmo, tá? Tente responder as questões. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco na nossa live ou por e-mail. Gente, um abraço, fiquem bem.